Uau! Mais um programa cá entre nós para você que gosta de histórias diferentes, grandes personalidades, mulheres lindas. A minha convidada de hoje é belíssima, que fazem a diferença no contexto em que estão atuando. Dentre várias qualidades que eu pude conhecer melhor da Roberta, ela é linda, ela é elegante e, principalmente, ela é humana. Chamou muita atenção no nosso bate-papo anterior o quanto você é uma mulher humana, né? E quero que você se apresente para nós. É uma grande satisfação ter você comigo hoje para contar a tua história, para que as pessoas ainda te conheçam mais, né? Você que está sempre aí já se colocando, falando, se expondo. Mas hoje você vai contar a sua história para nós. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, obrigada, Karina, pelo carinho. Você sempre com palavras tão amáveis, tão doces, assim, né? Sempre com um elogio pronto para nos trazer. Isso é uma coisa rara, né? No mundo de hoje, as pessoas estão sempre prontas para criticar, né? E quando a gente recebe elogio, muitas vezes a gente nem sabe como agradecer. A gente fica constrangida quando a gente recebe elogio. Isso tem até sido um tema, uma temática na minha página. Falar, gente, precisamos aprender a receber elogios, né? Receber o elogio, muito obrigada. Aceite o elogio, porque aquela pessoa está vendo aquilo em você, né? E é um prazer estar aqui. Obrigada por todos os elogios. Roberta, quando a gente vê essa mulher bem resolvida que você é, sempre para os seus seguidores, sempre muito bem arrumada, sempre muito educada, você já comentou que você é muito ativa nas redes sociais. Como é que você começou a sua história, né, de vida, a sua história profissional? De onde você vem para ser essa mulher que você é hoje? Karina, eu acho que todos nós somos resultado do que a gente vive. São arquivos que a gente vai armazenando para formar aquele todo, né? Sou rio-clarense de nascimento, nasci em Rio Claro, Cidade Azul, interior de São Paulo. Vivi até me casar lá em Rio Claro. Me casei em Rio Claro com praticamente 25 anos. Jovem. Jovem para hoje, né? Para nossa época não era tanto. É verdade. O pessoal casava mais cedo, né? Sou filha de uma família classe média. Hoje eu não sei se a classe média de antes é a mesma da classe média de hoje. Mudou, né? Mudou. Mas meu pai era gerente de uma loja de calçados, a antiga Samelo. Por mais de 20 anos ele foi gerente da loja. Era conhecido em toda a cidade como Roberto Samelo. O pessoal até achava que a gente era dono da Samelo. E a minha mãe trabalhava na secretaria de uma escola por mais de 20 anos também. Sempre lutaram para dar o melhor para mim e para minha irmã. Eu tenho só uma irmã mais velha. E nós crescemos assim, né? Numa cidade do interior, uma cidade pequena, mas rodeada por muito amor, por muito carinho, muita dedicação dos pais. E fiz faculdade de Educação Física na Unesp, lá em Rio Claro, porque eu tinha paixão pela dança. Eu era professora de jazz. E, na época, só tinha faculdade de dança na Bahia, meus pais não teriam condições econômicas para me manter lá. Então, eu falei, bom, o que eu escolho para fazer alguma coisa perto do que eu gosto? Fui fazer Educação Física com a ideia de continuar dando aula de dança. Quando me formei na faculdade, apareceu uma oportunidade de eu entrar no mestrado, lá na Unesp mesmo. Comecei a desenvolver minha tese, fiz algumas disciplinas na Unicamp, na faculdade de dança, porque na época já tinha aberto o curso de dança na Unicamp. E abriu uma porta para mim na Federal de São Carlos,
uma disciplina de dança na faculdade, na Federal, para ser professora de dança na Faculdade de Educação Física. Falei, meu Deus, é a minha chance. Era o que eu queria. Era o que eu queria. Eu não tinha intenção de dar aula de educação física, nem aula para criança. Eu sempre gostava de dar aula para pessoas mais velhas, mais maduras. Prestei o concurso, passei em primeiro lugar, saiu no Diário Oficial, a família toda comemorou, muito orgulho, a mais nova catedrática da casa. Mas daí, isso foi meados, né, de 94, eu tinha me formado em 92. Quando, em dezembro, conheço meu marido. Meu marido veio para Ribeirão Preto, ele já era jogador de futebol profissional, mas ele estava jogando na Suíça, veio para Ribeirão de férias para rever alguns amigos. No único dia que ele passou por Ribeirão, acho que eu até já comentei isso com você no outro podcast, eu também estava em Ribeirão para uma consulta médica. E nos conhecemos num barzinho, era para ser, já estava escrito por Deus. Nós cremos muito, né, nesse direcionamento de Deus nas nossas vidas. E nos conhecemos, em 1 ano e meio nós nos casamos, estou abreviando bem a história, hein? Nos casamos e abandonei a minha carreira acadêmica, porque não tinha condição. Ele morava lá, a carreira dele já estava muito mais adiantada que a minha, um dos dois ia ter que abrir mão. Você foi para lá? Fui para a Suíça. Me casei aqui em Rio Claro, fizemos a cerimônia, a festa, tudo aqui, e fomos para a Suíça. Mas ele já estava lá praticamente 4 anos. E ficamos mais 1 ano lá. Ele jogou no Lugano, na Suíça italiana, e no St. Gallen, que é a Suíça alemã. Estava terminando o contrato dele no St. Gallen, apareceu essa oportunidade na Grécia, que foi o grande boom da vida dele como jogador, porque ele foi o maior jogador estrangeiro na Grécia, naquela época, e ficou muito em evidência e tal, e nós moramos lá na Grécia por quase 5 anos, em Atenas e depois em Tessalônica, ele jogou em 2 times. Nesse tempo, eu fui esposa do Paulo, né? E nós esperamos para ter filhos. Eu ia te perguntar, quando chegam os filhos? Nós porque a gente vivia assim, aproveitando, né, para conhecer a Europa, que é maravilhosa. Então, quando ele tinha tempo livre, a gente viajava, a gente foi para Paris, a gente foi para o mundo árabe, a gente foi para a Itália, e com filhos ia ser mais difícil. E na minha vida, Karine, eu sempre gostei de planejar tudo, sabe? Eu acho que tudo é maravilhoso no momento certo. Tudo que você almeja pode ser muito bom, mas vai ser melhor se for na hora certa. Aí nós esperamos para ter filhos quando a gente decidisse voltar para o Brasil. E foi assim que aconteceu. 4 anos depois, nós nos casamos em 96, em 2000 veio a Anne, nossa primogênita. Ela nasceu no Brasil? Nasceu no Brasil e ela lamenta isso até hoje. Porque ela fala, mãe, você não podia ter feito isso comigo? Meu Deus, eu seria grega. Ela falou que vai tatuar no braço dela Made in Greece. Porque eu fiz o meu pré-natal todo na Grécia, cheguei no Brasil praticamente quase 8 meses de gestação, só para ter a Anne. Aí nós tivemos a Anne, fixamos residência aqui em Ribeirão Preto, e aqui ficamos desde 2000, estamos aqui em Ribeirão Preto. Resolvemos morar aqui porque para o futebol, para o mundo do futebol, nem a cidade do Paulo, a cidade natal dele, nem a minha seria interessante. Bom, 4 anos depois veio o Luca, meu segundo filho, uma bênção, os 2 meninos são um presente de Deus para as nossas vidas. Sobre morar na Europa, foi uma experiência incrível. O meu olhar para a moda ali despertou mais ainda, porque eu já tinha esse olhar, eu já gostava de moda. Você sempre foi aquela menina, vou começar lá na adolescência, bem vestida, que eu te vejo hoje, está sempre muito bem arrumada. Se eu fosse sua amiga adolescente, você também estaria super bem arrumada? Eu creio que sim.
nas limitações, né, econômicas, né, meus pais fizeram tudo para dar sempre o melhor para nós, mas eu sempre gostei de estar bem arrumada. Eu sou uma pessoa que não fico nem desarrumada nem em casa, eu fico sem maquiagem em casa, mas desarrumada nunca. Eu gosto de me olhar no espelho e me ver bonita. Eu gosto de encher meus olhos com a minha imagem, entende? Porque eu acho que é autoestima, é autocuidado, né? Se eu não me gostar, eu não vou passar nada de bom para os outros. E ninguém vai me achar bonita também. Eu entendo isso, né? Eu acho que a beleza tem que vir de dentro. A gente tem que se cuidar, até porque, espiritualmente falando, nós somos templos do Espírito Santo. Isso é uma grande responsabilidade. Se eu sou templo do Deus que me criou, eu preciso estar linda para Ele, para honrar o que Ele me concedeu, né? Muito bom, porque fico aqui imaginando que esse olhar mais apurado para a moda parece que veio com você, né? Veio. E lá na Europa ele aflora mais. Sim, até porque eu tinha bastante tempo, eu não trabalhava, então eu vivia andando pelas ruas, olhando vitrines, né? E eu sempre fui daquela que olhava assim uma vitrine e falava assim: nossa, que legal! Essa cor combina com essa, olha que bonito. Eu chegava em casa e já tentava fazer com as minhas peças, né? Olha, está usando isso, está usando aquilo, olha que tendência bacana. Sempre fiz isso. Depois, eu te falei, né? Você perguntou como que eu cheguei a trabalhar hoje como influenciadora. Faz 6 anos que eu estou na influência digital. Comecei de forma informal, mas não sem propósito. Olha que e não sem objetivos. Eu já vinha buscando, eu sou uma pessoa proativa, eu sentia esse vazio profissional. Eu precisava me reencontrar. Voltar para a carreira acadêmica não seria a melhor opção, porque a carreira acadêmica é uma carreira de dedicação integral e eu já tinha passado ali 5, 6, 7 anos longe. A minha família se reconhecia comigo ao lado deles. Eu largar tudo e mergulhar de cabeça de novo na vida acadêmica, eu não sei se era isso que eu queria. Dançar, eu só estava dançando por hobby. Eu falei, meu Deus, aí fiz vários cursos, curso de pintura, você vê que tudo voltado para a arte. Porque eu fui modelo quando moça, né? Eu fui modelo da L'Equipe de São Paulo, fiz alguns comerciais de TV, fazia desfiles de moda em Rio Claro, quando era jovem, né? Sempre tive envolvida com isso. Então, a dança, a arte, sempre teve teatro, eu gostava, fazia na escola. Então, eu sempre tive essa inspiração dentro de mim. Daí, quando voltei nessa busca de me achar profissionalmente, surgiu essa oportunidade, me falaram, Roberto, por que você não abre uma página no Instagram e começa a dar dicas? Né? Porque a gente vê que você encontra roupas em loja de departamento e se veste bem com roupas com preço mais acessível. Ensina a gente. E aí eu comecei. Saía, vestia uma roupa, olha, essa roupa eu comprei em tal lugar, eu combinei isso com isso, porque eu acho que faz um link, eu tive esse propósito na hora de editar meu look, e assim foi indo. E aí, até que um dia eu viralizei, depois de 2, 3 anos eu viralizei no Instagram, e com Você me contou naquele encontro anterior, eu achei muito interessante. Eu até tinha pensado, se ela não falar isso, eu vou pedir para ela repetir, porque vocês precisam conhecer essa história. Como foi esse movimento da viralização com a música do Fábio Júnior? Né? Foi muito legal. Até eu ainda tenho esperança que o Fábio Júnior me conceda, né, um vídeo junto com ele, contando essa história, porque eu já estava no mundo digital há 3 anos, já tinha parceiros, já estava trabalhando profissionalmente, mas eu estava lá na média dos 20, 30 mil seguidores, até que um dia eu ouvi como a gente diz quando a pessoa regrava com uma outra edição, uma nova versão. Isso, perfeito. Uma nova versão daquela música 20 e poucos anos, do Fábio Júnior, que ele regravou em parceria com o Banco Mercantil do Brasil, 50 e tantos anos. Um dia eu ouvi essa música no Instagram
E eu fiquei muito emocionada. E eu sou muito assim, tudo que eu sinto eu quero passar para as minhas seguidoras, porque eu também sou uma cinquentona. E quando eu ouvi aquilo, eu falei, gente, isso mexeu comigo. Aquela coisa de mostrar a mulher que está pronta para buscar seus sonhos, que tá na ativa, que é capacitada, que é inteligente, e que não conta números, anos de vida. Ela só quer viver. Bagagem, experiência, Isso. momentos. Exatamente. E essa música fala isso, né? Nem por você, nem por ninguém eu me desfaço dos meus sonhos, dos meus planos. Quero viver bem mais que os meus 50 e tantos anos. Eu fiz um vídeo assim, bem despretensioso. A minha filha me gravou lá no hall do nosso prédio e ele viralizou. E ele viralizou e me trouxe o meu público. As pessoas de 50 e tantos anos. A geração X. Né, que nasceu na década de 70, final de 60, 70, final de 70. E aí foi um presente de Deus para a minha vida, porque eu falo com esse público. Eu tenho seguidoras até de 19 anos, sabe? É muito interessante. Outro dia eu recebi uma mensagem tão emocionante de uma menina dizendo, eu até compartilhei nos meus stories, dizendo que eu inspirava muito ela, pela minha postura, pela minha forma de ver a vida, pelo meu jeito de me vestir, pelo meu autocuidado, mas que, principalmente, ela me inspirava porque ela tinha perdido a mãe dela para o Covid. E que a mãe dela, nesses dias, teria mais ou menos a minha idade. E que ela olhava para mim e trazia referências da mãe dela. Então, que assistir aos meus vídeos trazia uma coisa muito boa para ela. Que ela, né? Imagino que ela podia ver um pouco da mãe em você. Eu fico até emocionada de pensar, porque perder uma mãe é uma coisa muito forte, né? Muito forte. Então, eu tenho, assim, desde meninas jovenzinhas até pessoas de 70, 80 anos que me acompanham na minha página. E isso, para mim, é muito gratificante. A gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, o quanto é bom trabalhar com aquilo que a gente ama. Privilégio, né? Exato, é um privilégio. A gente volta para casa, pode voltar cansada, pode voltar descabelada, a maquiagem desfazendo, mas a gente volta feliz. Feito. Né? Então, é isso. E trabalhar com moda, para mim, é trabalhar com autoestima, com autocuidado, com autoimagem, né? Como a gente falou até no outro podcast, a roupa, ela é a nossa segunda pele. Ela mostra o nosso temperamento, a nossa personalidade, intenção que a gente quer passar, né? Com aquele momento, aquela roupa que eu estou vestindo, qual é a intenção que eu tenho? As pessoas, às vezes, não percebem a importância da roupa no seu dia a dia. Você poder mostrar, falar da sua personalidade, de quem é você, porque a gente faz uma leitura. Não faz, Karina? Automática, né? Automática. Você bate o olho, você faz uma leitura da pessoa com a imagem que ela mostra, com o cabelo, com a maquiagem, com os acessórios, com a roupa, com o sapato, enfim, né? Com a composição inteira. Então, quando eu entendi isso, eu já gostava de moda, mas quando eu entendi isso, eu falei, gente, isso tem a ver com emocional, tem a ver com objetivos, tem a ver com alvos, com propósitos. Isso é muito além de futilidade ou de só aparência, não é? Vai muito além. E quando a gente vê você, né, trabalhando nas redes sociais, óbvio que ali também tem a Roberta e tem um trabalho, quando você fala, Karina, eu faço o que eu amo, não existe ali uma personagem que se monta para o trabalho. Essa é a sensação que a gente tem quando vê você, suas dicas, seus vídeos. É a Roberta compartilhando com a gente quem ela é, a vida dela, os gostos dela, o que ela escolhe, o que ela prefere, como ela se posiciona. Na verdade, é o que eu entendo da profissão de uma influenciadora digital. Eu influencio porque esse é o meu jeito de viver,
É o meu lifestyle, são as coisas que eu acredito. Eu não sou uma modelo contratada para representar um papel. Outro dia eu vi um post da Mônica Salgado, gosto muito das reflexões dela, ela falando sobre a geno-influência, influenciadora genuína. É isso que eu faço. Eu sou uma geno-influencer. Eu trago aquilo que faz sentido para mim, aquilo que eu descubro, as minhas descobertas, as minhas vivências. Enfim, é isso, porque eu acho que somente assim a gente pode realmente impactar vidas, com a verdade. Tem um aspecto que você sempre traz, e eu observo que você faz questão de trazer isso, e eu queria que você trouxesse isso para a gente aqui também, né? Além do seu gosto pela moda, além do teu pilar da família, que você trouxe isso, existe um pilar que é muito nítido quando a gente assiste você nas redes sociais, quando a gente vê você nas redes sociais, e sempre que você se posiciona, você traz a fé, né? Observo que algo que para você tem muita relevância, né? Eu queria que você contasse como foi esse teu encontro, essa tua experiência com o divino, com Deus, porque acho que isso independe de religião em si, né? Mas vejo que isso é um grande norteador da Roberta. Que bom que você fez essa pergunta. Eu nasci em casa católica, né? Meus pais são católicos, a gente ia nas reuniões de casais com eles, enquanto eles ficavam lá estudando a Bíblia, a gente ficava brincando, mas eu cresci nesse meio. Quando eu cheguei na idade, estava na universidade e tal, eu sempre tive muito medo de perder as pessoas que eu amo. Eu tinha sonhos que a minha mãe morria e eu acordava chorando. Eu falava, ainda bem, foi um sonho, ela está viva, né? O meu pai, enfim. E aí isso começou a me incomodar, porque eu falei, gente, é a vida, ninguém nasceu para viver eternamente. Um dia eu vou perder as pessoas que eu amo. Como eu vou lidar com isso? E eu comecei uma busca espiritual, no sentido de encontrar Deus, de encontrar a resposta para isso, como me confortar no momento de perda. Nessa busca, eu conheci o meu marido. Foi naquela época. E o Paulo tinha acabado de conhecer, ter contato com um amigo dele lá na Suíça que jogava com ele, que frequentava a igreja evangélica, estava sendo discipulado por um pastor, e um dia conta a ele que ele estava se preparando para um jogo e ele viu esse amigo lendo a Bíblia. E aquilo capturou, Atenção. ele falou, ele chama Pino, ele é vivo ainda, Pino Manfreda, ele falou, Pino, o que é isso que você está lendo? Ele falou, em italiano, né, porque ele era italiano, ele falou, amigo, você quer conhecer? Vem, é a palavra de Deus, vem conhecer. E assim foi o encontro dele com a palavra de Deus de forma mais genuína, mais incisiva. Quando ele veio para o Brasil, que ele me conheceu, ele tinha feito um propósito com Deus, que ele queria conhecer a cara metade dele. E naquele dia, quando ele me conheceu, imagina, um dia só, mas ele disse que ele bateu o olho e sentiu uma coisa muito diferente. E no barzinho ele falou de Jesus para mim, de uma forma muito diferente. Então, quem falou do evangelho para mim, dessa forma diferente, foi o meu marido. Foi ele que te apresentou foi desse jeito. Foi ele que me apresentou desse jeito. Quando a gente foi para a Grécia, nós conhecemos um casal de missionários da Assembleia de Deus que tinham vindo de Cuiabá para a Grécia, foram na embaixada e falaram assim, queremos saber os brasileiros que moram em Atenas, naquele bairro lá que nós morávamos. E ele nos procurou e falou, olha, nós vamos começar a fazer reuniões, estudos bíblicos aqui em casa, vocês querem estar conosco? Nossa, para a gente foi um prato cheio. E ali, durante o tempo que nós estivemos na Grécia, nós tivemos o apoio desses missionários que nos ensinaram muito da Bíblia. Eu sempre digo, quando as pessoas me perguntam, qual é a sua religião? Eu falo, Jesus Cristo. Porque Jesus não veio falar sobre religiões. Ele veio falar sobre a palavra de Deus. E eu acho que religiões acabam muitas vezes separando as pessoas. E o cristianismo, ele é inclusivo. Venham como estáis, né? Agora não sei se eu pronunciei,
venha como está. Vamos falar no singular, que é mais fácil, que a língua portuguesa, meu Deus, para a gente errar é fácil. Deslizar. Venha como está, porque quem faz a transformação, quem opera a transformação é Jesus Cristo. Você não vai querer mudar, chegar perfeito na igreja. Você chega imperfeito, quem te transforma é Jesus. Então, por isso que eu não gosto de falar de religião. Bandeira, quem criou foi o ser humano, né? Então, a minha caminhada com Jesus tem sido, até hoje, desde 96, que foi uma caminhada mais consciente. E, como diz o apóstolo Paulo, prossigo para o alvo. A cada dia eu aprendo, a cada dia eu quero melhorar, a cada dia eu quero ser sal. Porque o que é ser sal na terra, luz no mundo? É você, como sal, temperar a vida das pessoas. E como luz, levar a luz para a vida das pessoas. Levar palavras de bênção, levar palavras abençoadoras, edificadoras, de valor, né? Se eu não for luz e se eu não for sal, eu não estou seguindo Jesus Cristo. Falamos de alguns pilares, eu estou chamando de pilares, não sei se são, parece que são. São. Falamos de família, como você constituiu a tua família. Falamos um pouco de moda. Falamos de fé. Para definir a Roberta, falta alguma coisa? Mãe, maternidade. Um pilar importante para a Roberta é a maternidade. Muito. Em que os seus filhos te transformaram? Bom, primeiro, que ser mãe é tirar você do centro da sua vida, né? Os filhos passam a exercer um papel fundamental na sua vida. E os meus filhos, desde o dia que eles foram concebidos, quando você faz aquele teste, né, que você Positivo. deu positivo, ali para os dois, eu já me ajoelho no chão do banheiro, eu lembro como se fosse hoje, e ali eu consagro a vida deles. Eu vou falar dos meus filhos. Nós criamos eles debaixo da palavra de Deus. Difícil eu não me emocionar aqui, mas eu vou procurar me manter. Nós concebemos os nossos filhos debaixo da palavra de Deus e procuramos educá-los dessa forma, com princípios cristãos, ensinando aquilo que nós aprendemos com Cristo, com a Bíblia, com a palavra de Deus. Nós somos imperfeitos, mas quando a gente se submete ao ensinamento da Bíblia, a gente erra procurando acertar. E se a gente errar, Deus vai lá e nos honra. E aonde a gente deixou uma lacuna, Deus endireita. É assim que eu vejo Deus nas nossas vidas, sabe? Endireitando os nossos passos, nos conduzindo para o caminho certo. E os meus filhos, os nossos filhos, meus, né, e do Paulo, eles cresceram com isso arraigado no coração deles. E eu acho que é o maior tesouro, a maior herança que um pai pode deixar, né, que um pai e uma mãe podem deixar para os filhos. Como mãe, eu sou uma leoa. Eu sou daquela que eu sou a mãe cuidadora. Tem vários tipos, tem as linguagens do amor, né? Eu sou a mãe cuidadora. É aquela que dorme do lado da cama, medindo temperatura, fazendo com pressa para baixar a temperatura, levando comida do lado da cama, e que o filho está falando, eu fico olhando para ver todos os detalhes. Às vezes eles falam, mãe, para de me medir. E às vezes eles estão doentes, eu fico observando tudo para ver se tem algum sinal. Eu sou um pouco médica, eu sou um pouco profeta, eu sou professora, eu sou amiga, eu sou cuidadora. Procuro separar bem a questão mãe e amiga, porque mãe, ela é amiga, mas ela, antes de ser amiga, ela precisa ser mãe. E mãe e pai vieram para moldar os seus filhos. Senão, a gente não precisava de pai e mãe. Deus nos dá um pouco de barro nas nossas mãos. Os nossos filhos vêm como uma porção de barro. E a gente que vai moldar.
pode dar algum BO? Pode dar algum BO por causa das nossas falhas, mas se a gente se submeter a Deus, Deus, como eu digo, Ele vai honrar e Ele conserta aquele BOzinho, aquela trinca que a gente deixou. Falha. A obra de Deus é perfeita. Então, eu não durmo um dia sequer sem orar pela vida dos meus filhos, por todas as áreas, afetiva, profissional, espiritual, eu oro todos os dias. E a palavra de Deus diz que o clamor de um pai e de uma mãe tem tanta autoridade no mundo espiritual que eu posso partir, ir para o plano espiritual e o meu clamor fica ali. E os meus filhos vão ser honrados porque o meu clamor está ali ainda que eu não viva mais. Falamos de moda, maternidade. Ai, quanta coisa. A gente já caminhando para o fim, quando vejo Roberta Andrioli, vejo elegância. Sem abrir a boca, sem falar nada, você transmite elegância. Por ser, né? E aí eu queria que você deixasse para a gente algumas dicas de como a gente pode fazer no cotidiano, porque às vezes a gente acha que elegância é roupa, a gente falou muito disso no podcast, né? Mas eu queria que você desse dicas. O Instagram, gente, para quem gosta desse conteúdo, o Instagram da Roberta é um prato cheio para isso, né? Mas se a gente te ouvindo aqui, certamente a tua imagem de elegância ela é transmitida. Como eu posso ser um pouco Roberta Andrioli no meu dia a dia? Lendo a Bíblia. Convido todos a lerem a Bíblia. Sabe por quê? Tem uma versão da Bíblia que chama Bíblia Viva. Para quem não está acostumado a ler a Bíblia, ela é muito interessante porque ela é traduzida numa linguagem muito contemporânea. É mais fácil de entender. Tem gente que fala, eu queria ler a Bíblia, mas eu não entendo. É difícil entender. Algumas coisas você vai ter que pedir ajuda para um pastor, para um padre, para uma pessoa que estudou, né? Porque tem alguns contextos que são mais históricos, mais específicos. Mas se você tiver essa linguagem Bíblia Viva, ela é muito interessante. Didática. Isso. Ela tem uma linguagem, a linguagem é mais fácil de entender, mais contemporânea. Por que eu falo ler a Bíblia? Porque, ao meu ver, Jesus foi o ser mais elegante que pisou na face da terra. Por quê? Jesus era amoroso, gentil, empático, alegre, simpático, misericordioso, respeitoso, manso, benigno e um monte de outras virtudes que Jesus tem. É fascinante te ouvir falar de elegância. Eu fico encantada por esse viés. Porque a nossa visão é muito limitada, Roberta. E a hora que você traz isso, assim, é um outro ponto de vista, né? E quando você traz assim, ó, quero ser elegante, amável, cuidadoso, né? Como é que você aprendeu esse conceito de elegância? Porque eu admiro pessoas elegantes. Eu não nasci numa casa de lordes, né? Meus pais, como eu disse, já expliquei o contexto, vieram de família simples, mas eu admiro pessoas elegantes. E eu busco melhorar a cada dia, independente da área da minha vida. Às vezes, a gente luta, tem áreas que a gente luta mais, né? Como eu disse, eu sou muito autocrítica, né? Então eu falo, poxa, falei aqui, falei ali. Falei com meu marido, falei com os meus filhos, falei com a minha mãe, com os meus amigos, mas eu estou constantemente revendo o que eu posso melhorar, como pode ser para eu me apresentar melhor nessas condições. Eu fui fazer terapia porque eu queria desenvolver inteligência emocional. Acho que eu já falei isso para você. Eu quero ser inteligente emocionalmente, porque as emoções, elas não são inteligentes. Como fazer com que as minhas emoções sejam inteligentes? Naturalmente, elas não são, né? Então, eu quero conduzir as minhas emoções para elas serem assertivas. E como eu admiro as pessoas elegantes, eu comecei essa busca. Eu acho que alguma coisa eu tenho dentro de mim, talvez na minha postura, mas o que ajudou na minha postura? A dança, trabalhar com artes, o estético, a beleza das coisas, isso me ajudou.
Agora, desenvolver comportamentos elegantes foi uma busca, né? Aprender mais sobre etiqueta. Etiqueta não é futilidade, como a gente já falou. Etiqueta foi criada para o melhor convívio entre as pessoas, né? Então, gente, para com esse negócio, esse pré-conceito com etiquetas, que é coisa de gente fresca, não, é coisa de gente educada. E bato nessa tecla. Etiqueta é coisa de gente educada, sabe? Você ter delicadeza para pegar num talher, não falar com a boca cheia, não gritar nos ambientes. Você vai incomodar quem está do seu lado. Isso é falta de educação, não é? Então, assim, é uma busca. Podemos aprender a ser elegantes? Claro que podemos. Se não, sabe que meu filho que me ajudou com esse conceito, outro dia eu falei, filho, você acha que a gente pode aprender a ser elegante? Ele falou, mãe, se não fosse assim, o que você está fazendo no Instagram que todo dia você dá dica de elegância? Falei, obrigada, filho, por me trazer, né, essa resposta, que é o que eu tenho buscado, né? Então, é possível aprender a ser elegante, é uma busca, é um aprendizado. Agora, o estilo elegante de se vestir é outra coisa. São coisas diferentes. Eu imagino que vocês estejam querendo mais e mais e mais, eu também. Mas fiquem tranquilos, a Roberta é extremamente ativa nas redes sociais. Tudo isso que a gente está falando aqui, para quem gosta, o conteúdo que ela apresenta é de muita qualidade, muita relevância, muita utilidade. Então, vocês podem seguir a Roberta nas redes sociais. A gente vai colocar o Instagram dela aqui para vocês acompanharem mais de perto o trabalho da Roberta. Quero te agradecer. Eu que agradeço. Quero te agradecer por essa oportunidade de conhecer você um pouco mais, conhecer mais da tua beleza, das raízes da tua beleza, né? Acho que isso é muito, muito encantador. E quero deixar um espaço, se você quiser fazer alguma consideração final. Gente, eu acho que a gente já falou tanto, né? Eu queria dizer assim, há tempo para tudo debaixo do sol. Se você ainda não alcançou aquele teu sonho, se você ainda não chegou onde você quer chegar, não desista. Continue fazendo a sua parte. O que você não tem domínio, entregue nas mãos de Deus. E Deus vai abrindo portas que a gente nem imagina, né? Mas se dedique. Faça sempre o seu melhor. Não entregue pouco, entregue mais. Faça sempre mais. Porque você pode pensar que as pessoas não estão te observando, mas elas estão te observando. E no tempo certo a colheita vem. E o mais importante de tudo é que Ele, que pode todas as coisas, que controla todas as coisas, Ele está te observando. E a riqueza e o poder estão nas mãos de Deus. Tudo se submete ao poder de Deus. Então, assim, faça a tua parte, busque, vá atrás dos seus sonhos e entregue aquilo que você não tem controle nas mãos dele, que ele faz de maneira perfeita. Uau! Bom, conteúdo de relevância. Se você gosta de se sentir assim, com o coração transbordando, é assim que eu finalizo esse programa Cá Entre Nós com vocês. Já te convidando e te esperando no próximo que vem aí, sempre com conteúdo fora da curva, com pessoas simples, mas completas. Obrigada por estar aí. Te espero no próximo programa.